Olá pessoal, vamos para a parte 2 da nossa aula do Apocalipse de São João em tempos de Covid-19. Qual é o intuito desta aula? É compreender que em tudo ou em nada, o Apocalipse em tudo pode ser entendido como uma narrativa dos fins dos tempos ou a narrativa dos fins do fim de um tempo de injustiça e de perversão por parte do Império Romano no final do século I depois de Cristo. E em nada ele se relaciona com o Covid-19, porque nós não podemos ficar alimentando ideias de que uma pandemia como esta possa ser o fim do mundo. Porque a compreensão de fim do mundo ela é muito mais surreal do que nós podemos objetivar. Porque o mundo em si, a galáxia, a Via Láctea, o universo, o mundo como nós falamos, a, todo o universo, um verso apenas, né? Ele não tem um fim como nós entendemos, porque nós, teologicamente dizendo, nós estamos falando de metáforas, de comparações, e uma pandemia como esta não pode ser entendida como uma peste que dizimou muitas pessoas no Egito, os que eram inimigos do povo hebreu, nem pode ser entendido como uma outra peste que se fala no fim do Apocalipse, que quem não observar estas palavras será, será então castigado com pestes, ou quem retirar do livro alguma coisa vai morrer. Não, não é nesse sentido que nós podemos entender o Covid-19 ou qualquer outro ou qualquer outra situação que põe em risco a vida humana. O assassinato de uma pessoa, a falta de chuva no lugar, ou um tsunami lá na Indonésia, por exemplo, nada disso pode ser entendido como sinais do Apocalipse, porque não nos foi dado compreender nem saber o dia ou a hora, nem sequer ao Filho do Homem, o próprio Cristo, que ele mesmo disse isso, né? Mas nos ensina a orar e vigiar, esperando o dia final. Esse dia final que pode ser o nosso amanhã, a qualquer hora, esperamos que seja o mais tarde possível, né? Quem sabe depois dos 80 anos, ou 90 ou até 100 anos, mas que também nós tenhamos saúde para ir até lá, ou melhor, na melhor das hipóteses, estejamos bem para morrer também bem. Bem, o livro do Apocalipse, qual que seria o endereço deste livro? O endereço do livro do Apocalipse já está no próprio início do texto, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, o mensageiro, notificou seu servo João. João é este autor implícito e real, é aquele que está escrevendo. Jesus é o autor fundamental, é aquele que está revelando, e a palavra apocalipse, significa tirar o véu, revelar, desvelar, tirar um segredo. Como as pessoas usavam máscaras, elas revelavam no final quem eram elas. Como, por exemplo, o véu que tampava o rosto da jovem donzela
que iria se entregar ao seu esposo no dia do casamento, e o véu que interpõe a realidade da morte de uma pessoa num, né, no leito de morte e a realidade que está por fora, né, o véu que separa as realidades. Também nós lembramos aqui do véu do templo, né, a cortina do templo, que separava o Santo dos Santos e toda a realidade do altar e a realidade da assembleia onde o povo ficava. Realidades que se descortinam. Então, o Apocalipse de São João é o descortinar do fim da história de um tempo. Que história é esta? Que tempo é este? É a história do povo cristão neste século primeiro depois de Cristo, sobretudo os anos 90, de muita perseguição, de muito sofrimento, de muito martírio. E quem são estes? Os cristãos que seguiam a Jesus, que confiavam na palavra do Mestre, Jesus de Nazaré, e não abandonaram o projeto querido por Jesus. Estes deveriam levar até o fim suas vidas e não abandonarem o projeto de Jesus, deixando-se seduzir pela besta, o imperador, o dragão, o imperador, pelas bestas, o governo romano, que fazia muito mal, que fez muito mal ao povo, tirando do povo a liberdade, tirando do povo a esperança, tirando do povo seus direitos, seus recursos, ou seja, deixando o povo quase que na miséria, impondo ao povo a opressão. Não muito diferente dos tempos de hoje, né? Nós vivemos realidades de muita perseguição, de muita miséria, que são também propostas de sistemas políticos perversos, que têm no horizonte a perversão humana muito mais do que a salvação dos seres humanos, das pessoas que fazem parte das sociedades hoje, das nações. Bem, o livro do Apocalipse, ele nos coloca diante, então, desta perversão humana e da perseguição de muitos cristãos. João endereça 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, as igrejas de Éfeso, a igreja da qual João vinha, na qual ele habitou muito tempo, depois de sair de Jerusalém. A segunda igreja é Esmirna, terceira Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele endereça cartas através do autor do Apocalipse, que é Jesus, o revelador das coisas do Pai, das coisas de Deus, do fim que está próximo, o fim de um império que, como o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego-Helênico, dos Ptolomeus ou dos Seleucidas, o Império Romano também teria fim. E esta é a tradução que nós podemos tirar, abstrair do Apocalipse. Também o império de injustiças que está sobre o mundo hoje vai ter fim. Como nós teremos fim, o mundo também terá seu fim. É claro que quando eu morrer, você morrer, o mundo acaba para nós e abre-se a porta, o portal de um novo mundo, a eternidade, a eviternidade, estar em Deus, numa realidade que nós não sabemos como, mas cremos pela fé.
Em seguida, o capítulo 2º e 3º, nós temos a visão do trono de Deus, que para quem estuda o livro do Apocalipse é uma das partes mais lindas, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, mostrar, evidenciar, é sempre o emblema do livro do Apocalipse. O Apocalipse é revelar uma história de Deus na história dos homens. No entretecer da história de Deus, existe a história humana e estas histórias se fundem, de modo que Deus é o Deus da história e a história é de Deus, mesmo que ela seja compósita da história humana. Os homens e Deus fazem a história. Só para nós termos conhecimento, as 7 cartas, as 7 igrejas, elas têm uma estrutura. A igreja, o anjo que escreve a igreja, o mensageiro que escreve a uma igreja, ele anuncia o positivo desta igreja, as qualidades desta igreja, que é perseverante ou não, que é fiel ou não, e mostra as suas deficiências, a infidelidade, a brandura no levar as coisas, ou muitas vezes também as heresias que estavam no interior destas igrejas, por exemplo, a seita dos nicolaítas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Numa destas igrejas, a igreja de Pérgamo, existia uma divisão nesta igreja proposta pelos nicolaítas. E nós vamos falar quem que eram os seguidores de Nicolau, desse nicolaísmo, e quem eram esses nicolaítas. Bem, em uma das cartas a uma das igrejas, por exemplo, Tiatira, fala da figura bíblica de Jezabel, né? Uma filha do baalismo, uma espécie de profetisa ou rainha da tradição de Baal, ou seja, uma figura que mostra a idolatria que vem de outras tradições religiosas, sobretudo dos cananeus, também dos babilônicos, que foi sendo introduzida na tradição de Israel. Então, o livro do Apocalipse é muito cheio de coisas, de detalhes, e não é com 2 vídeos, não são 2 vídeos que nós vamos decifrar todo o Apocalipse. Nós vamos ter um 3º vídeo e nós vamos falar então sobre o trono de Deus, as visões nos primeiros capítulos e depois a visão magistral no livro de João, do Apocalipse de João, que é da mulher e do dragão. Se por um lado, para encerrar este vídeo, nós temos visões destrutivas, ameaçadoras, animalizantes, nós temos também no Apocalipse de São João visões que são, vamos dizer, humanizadoras, transformadoras, positivas, que retratam esta esperança em vista de uma desesperança. É o encontro, o confronto do mal e do bem que habita no coração dos homens e mulheres deste mundo. O Apocalipse é a revelação desta realidade bem dual, mas que faz parte da nossa realidade hoje, bem e mal. Não se trata daqui de um maniqueísmo em que o bem e o mal estão em duelo, mas as realidades
são circunscritas em bem e mal. E nós podemos alimentar o bem ou alimentar o mal. Isso dependerá de cada um de nós. Então nos vemos no terceiro vídeo sobre o livro do Apocalipse em tempos de Covid-19.